os colegas deputados. Eu não sou deputado desta comissão e, portanto, queria cumprimentar os colegas e agradecer pelo facto de me darem a oportunidade nesta audição da Sra. Ministra de intervir em representação do grupo parlamentar do CDS e dizer que é evidente, quer pela intervenção inicial da Sra. Ministra, quer por aquelas que foram as intervenções dos colegas feitas até ao momento, que as preocupações são preocupações que todos partilhamos e não há sequer uma especial censura, não há certamente uma especial censura da parte do CDS em relação a medidas muito importantes que já têm vindo a ser tomadas. E por isso as questões que eu coloco e que acho que têm muito a ver com este espírito de debate, têm essencialmente a ver com o que é mais difícil neste momento, que é conseguir conciliar a oferta e a procura. Nós temos problemas de excesso de oferta, com consequência nos problemas ao nível do preço, temos problemas de escoamento e, portanto, é fundamental encontrar na procura soluções para estas questões. Nesse sentido, eu perguntava à senhora Ministra, sabendo, por exemplo, aquilo que já falou, que houve adaptações relativamente àquelas que eram as colheitas do momento, por exemplo, em relação a frutos vermelhos, o escoamento foi assegurado, penso que também intervindo aí as IPSS e conseguindo o Estado articular com as IPSS esse escoamento, fazendo com que os produtores recebessem a contrapartida para essa produção, mas há outros setores que estão neste momento com dificuldade. Eu lembrava, por exemplo, o setor do leite e perguntar à Sra. Ministra como é que estão as coisas relativamente ao setor do leite, quer o leite para consumo direto, quer o leite, e aí falava essencialmente do leite de cabra e do leite de ovelha, o leite que normalmente se destina à produção de queijo, que naturalmente também está reduzida. A Sra. Ministra falou, introduzindo aqui até alguma ironia, da primeira feira do queijo digital. Eu espero que seja a primeira feira digital do queijo, porque se há coisa que nós temos que aproveitar é o facto de os nossos produtos serem produtos naturais e, portanto, ninguém aqui estaria a pensar em digitalizar o queijo. O que nós queremos digitalizar é o mercado e bem. Mas perguntar-lhe esta questão relativamente ao leite e perguntar também relativamente a outro produto que brevemente terá a sua colheita, que é a cereja. Como é que se está a preparar quer o escoamento da produção, quer os trabalhadores para conseguirem fazer essa colheita. Já foi aqui referida também a questão do layoff. É evidente que o facto de o layoff ser compatível com o trabalho agrícola é uma vantagem, mas é necessário dar outros incentivos para que efetivamente se consiga ter algum efeito do ponto de vista da mão de obra desta conciliação entre a suspensão de uma atividade normal das pessoas e a possibilidade de, no campo, trabalharem, sendo que, como já foi dito aqui, essa possibilidade é sempre uma possibilidade limitada. Depois, relativamente a outros produtos que têm dificuldade de mercado, que escoam normalmente para o canal Horeca, o que se passa, por exemplo, com carne de raças autóctones. E sabemos que há perspectiva de exportação para alguns mercados específicos, designadamente mercados do Médio Oriente. O que eu pergunto é se já estão ultrapassadas as questões relativas a operacionalizar esse escoamento, porque sabemos que há produtores que contactaram as suas associações e a resposta que obtiveram é que ainda não havia uma concretização dessa intenção. Essa intenção estava aberta, o Governo estava a trabalhar nela, mas que ainda não se poderia concretizar. Depois, uma questão que tem a ver também com a colocação dos produtos e a distribuição. O que é que se passa? Como é que está o efeito nos mercados abastecedores? Sabemos que o país tem quatro grandes mercados abastecedores. Em termos grossistas, como é que as coisas estão a existir? Por exemplo, nesses mercados, as flores têm ocupam um espaço significativo e sabemos que é uma das produções que tem maior dificuldade neste momento de escoamento. Pergunto não só pelos mercados
abastecedores, mas também pela questão das flores. Depois, a questão da reorganização do PDR, da libertação de verba do PDR, números que são públicos também falam de cerca de 1.000 milhões de euros que ainda estão por executar no PDR e que necessitam, na maior parte dos casos, de ser reafetados porque os projetos a que estão destinados são projetos que já terão dificuldade de se conseguir concluir em tempo útil e perguntar como é que isso pode ser feito. Por fim, e para terminar, uma questão que tem a ver com a política europeia. Este momento foi um momento em que, ou esta pandemia apareceu num momento em que havia uma grande discussão ao nível europeu relativamente ao Green Deal. E sabemos que a abordagem não era a abordagem que melhor considerava o setor agrícola. E por isso o que eu quero dizer, o que eu quero perguntar à Sra. Ministra é se, partilhando, como partilha, e tendo o Governo já dito isso várias vezes, o reconhecimento pela dimensão rural do país, a importância da dimensão rural do país, se essa defesa vai passar fronteiras. Ou seja, se o Governo de Portugal vai ser um dos governos que, no contexto europeu, vai defender um equilíbrio entre aquilo que seja a política ambiental da Europa e aquilo que é uma política que tem que existir com muita força na Europa, ou continuar a existir com muita força na Europa, que é a política para o setor agrícola. E por isso, iniciativas como o Farm to Work, que foram adiadas neste momento, não se podem perder e é importante que Portugal esteja na linha da frente dessa defesa no contexto europeu e também, necessariamente, dos produtores nacionais que merecem essa consideração. Muito obrigado. Também não posso deixar de dizer aqui, nesta sala e nesta casa, daquilo que foi o esforço que fizemos para imediatamente autorizar tudo aquilo que eram os pedidos de pagamento que estavam no IFAP, antecipadamente, sem controle prévio, como é obrigatório, que foram 60 milhões de euros. Mas até vos posso dizer mais, porque há sempre a tendência para dizer que é tudo para a grande exploração, que não chega aos pequenos. No dia 3 de abril foram transferidos 7 milhões de euros, 6,7 para o PDR 2020, para a promoção do vinho, nomeadamente para mercados terceiros, foram 250 mil euros. No dia 9 foram transferidos 39 mil milhões de euros. Para o PDR foram 28.500 milhões de euros. Para o programa Pró-Rural, e portanto estamos a falar das ilhas, dos Açores em concreto, foram mais ou menos 2 milhões e meio. Para os programas operacionais das frutas e dos legumes, dos perecíveis, foram praticamente 2 milhões de euros. E agora aqui, a grande tranche para a promoção do vinho em mercados de países terceiros foram 6 milhões e meio. Mas ainda, na semana esta que nos estamos agora a encontrar, estão a ser submetidos mais 6 milhões e meio, em que para a Madeira são 3 milhões, para os Açores 1 milhão e meio e para o PDR mais 1 milhão e meio. Mas gostava de dizer mais ainda, porque nem sempre nós temos percepção efetiva de que chegamos com estes instrumentos financeiros à grande, se é que há grande agricultura em Portugal e à pequena agricultura. No primeiro pilar, por ano, são atribuídos aos agricultores 552 mil milhões de euros. 552 milhões de euros. Era bom que assim fosse. Bom, mas gostava de dizer como é que este valor é distribuído, por exemplo, num setor que já aqui falámos, que diz respeito aos pequenos ruminantes, à ovelha, à cabra e, consequentemente, ao queijo. Diretamente do prémio à ovelha e à cabra são 30 milhões de euros. Mas se nós juntarmos a este prémio, este montante que está no rendimento por pagamento de base, que para os setores são 242 milhões de euros, nós estamos a falar por ano de 170 milhões de euros que estão distribuídos por estes produtores, que implica, nomeadamente, aqueles que detêm os animais. O adiantamento destes valores significa muito para estas pessoas. Neste momento, a Comissão já autorizou
que estes pagamentos, que vão ser feitos a 70%, possam acontecer 16 de outubro. E nós estamos a estudar, se caso a Comissão não autorize fazer mais cedo, se nós o conseguimos fazer por adiantamento do Orçamento de Estado. Porque sabemos que não é fácil. Porque ao nível da tesouraria, as solicitações neste momento são muitas e diferentes. E com muitas prioridades, onde esta também entra. Agora, precisamos de medidas de retirada de mercado para outros produtos, claramente. Precisamos de escoar produtos de outra maneira, claro que sim. Por isso, lançámos a campanha Alimente quem o alimenta. Por isso, lançámos uma plataforma gratuita, onde a relação é direta entre quem produz e quem compra. Fizemos uma carta à Associação Nacional de Municípios, fizemos uma carta a cada uma das comunidades intermunicipais, a chamar a atenção que nem o primeiro decreto que regulamentou o estado de emergência, nem o que se seguiu, nem este, criaram qualquer obstáculo para a realização de mercados. Lembro que isso é uma competência das autarquias, que por receio deixaram de o fazer. Mas quero-vos dizer que nessa carta nós também enviámos às autarquias um conjunto de normas de bom funcionamento para proteger o produtor, o vendedor, o comerciante e o comprador, que foram preparadas pela Direção-Geral da Alimentação e Veterinária para precisamente garantir a segurança de quem deixa fazer, de quem vai vender, mas também de quem vai comprar. Claro que nós conhecemos aquilo que são as dificuldades dos leitões, das raças autóctones, dos pequenos ruminantes, que já aqui tantas vezes foram falados ao longo desta sessão, nomeadamente os produtores de leite, de queijo, de leite de cabra e de ovelha para a produção de queijo, as plantas e as plantas de corte e as flores, os legumes crus e os frutos sem casca e as medidas que já mencionei que pedimos para a Comissão abrir em regime de exceção são fundamentais para nós conseguirmos resolver este problema. São fundamentais. Claro que, se me perguntam, e eu disse isso no final da minha intervenção, pese embora já em forma muito corrente, porque já estava esgotado o meu tempo. Aquilo que nós vamos ter necessidade de fazer, atendendo a que não vamos implementar o plano estratégico como era previsto, a nossa expectativa é que seja em 2023, mas que ainda assim, aquilo que possamos vir a fazer é adaptar todos os regulamentos do PDR 2020 e mesmo, eu diria, da PAC, nomeadamente do primeiro pilar, para, repito, irmos ao encontro dos setores mais fragilizados, para os agarrarmos, não os deixarmos cair e que ninguém fique para trás, mas, por outro lado, também para termos a capacidade de alavancar aqueles que têm uma capacidade adicional de produzir para o consumo interno e para a exportação. E o equilíbrio entre estes dois pilares é essencial. Entre aquilo que exportamos, aquilo que importamos e aquilo que produzimos para consumo interno. É fundamental que o possamos fazer. Em relação à cereja, gostava de dizer e dar aqui um exemplo. Há câmaras municipais, por exemplo, no domínio da cereja, a Câmara Municipal de Fundão criou um plano de contingência. Isto para dizer o quê? É responsabilidade das empresas, em primeiro lugar, que têm necessidade de contratar mão de obra, nomeadamente mão de obra estrangeira, que façam os seus próprios planos de contingência, que assegurem as melhores condições para quem trabalha e para quem vai consumir aqueles produtos. A Câmara de Fundão fez isso em relação a quem vai fazer a recolha de cereja. A Câmara de Odmira fez isso também. É fundamental que possamos continuar a incentivar estas práticas. Isto é uma responsabilidade de todos. Não se pode pedir ao Governo que, no espaço de 1 mês e meio, tenha respostas para problemas que nenhum de nós conhecia. Estamos todos a trabalhar para o mesmo,
E isto é que é importante. Dizer que em relação aos mercados abastecedores estão a retomar, bem sabemos das dificuldades que tiveram, por isso o Ministério da Economia alargou, nomeadamente a privados, para poderem ir aos mercados grossistas fazer as suas compras. Depois, dizer em relação àquilo que é a próxima PAC, terei muito gosto, já disse isso várias vezes, em vir aqui falar convosco sobre este ponto. Acho que não é hoje